entrada na página do Corinthians do Globoesporte.com. Ai, não, Helena. Ai, você esqueceu de tomar seu chamejinho. Spectrum Stadium, que é o estádio da University of Central Florida, que fica bem pertinho do hotel onde o Corinthians está hospedado, inclusive é onde o Corinthians está treinando, não nesse estádio e sim nos campos anexos. Braga, vamos fazer um resumão aí de tudo que está rolando com o Corinthians. Hoje a gente acompanhou o treino pela manhã, treino aberto para a imprensa os primeiros 40 minutos, o treino da tarde vai ser fechado e amanhã tem jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia. Tudo bem, Braga? Tudo bem, é isso aí. Aqui atrás, nesse campo aqui, o Corinthians treinou hoje, a gente só viu 40 minutinhos, a parte do aquecimento. Durante esse treino, nesse aquecimento, o Cássio chegou a tirar a luva esquerda, porque ele fez uma defesa e sentiu um incômodo. Lembrando que ele tinha sofrido uma luxação do polegar esquerdo lá no Brasil, chegou até a ser uma dúvida para viajar, mas veio, tá bem. Na saída aqui do campo, ele falou pra gente que tá tudo bem, que não vai ser problema pro jogo contra o Atlético Nacional. O Corinthians deve repetir a escalação do primeiro jogo. Vamos então repetir, falar para o pessoal aí ligado no Globoesporte.com qual que deve ser a escalação. Tem de cabeça aí ou a gente vai? Vamos lá, vai lá Marcelo Braga. Se ele errar, eu corrijo, pode ficar tranquilo, pessoal. Cássio Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Camacho Cantígio, aí aquela linha de três com Ramiro, Luan e Janderson e na frente o Mauro Bozelli que falou com a gente. Mauro Bozelli falou com a gente, falou um pouco sobre, ele acertou a escalação, viu gente, deve ser isso daí mesmo. A gente conversou com alguns membros da comissão técnica do Corinthians sobre qual que deve ser a estratégia para esse jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia. Diferentemente do que foi feito no jogo contra o New York City FC, o Corinthians não deve trocar todos os jogadores no intervalo, né, Braga? No primeiro jogo, os 11 saíram no intervalo, entraram mais 11, depois ainda entrou o Madison. Nesse jogo, a ideia é dar um pouco mais de ritmo para esses jogadores, para esses 11 que vão começar. Então, as mudanças do Thiago Nunes no segundo tempo devem ser por cansaço, por estratégia. A ideia é ganhar esse jogo do Atlético Nacional e manter o time titular o máximo de tempo possível. O máximo de tempo possível, sem, claro, prejudicar esse trabalho todo físico que vem sendo feito nessa pré-temporada. Tem um detalhe, no primeiro jogo, o Corinthians treinou no dia do jogo, treinando pela manhã, e aí à noite os jogadores estavam mais desgastados. Nesse sábado havia um treino marcado para amanhã, mas ele está cancelado, até por essa mudança de estratégia da comissão técnica. É interessante a gente até falar um pouquinho das mudanças que aconteceram na programação do Corinthians ao longo dessa semana, né? Por exemplo, na quinta-feira estava marcado um treino que seria inclusive até aberto para a imprensa, né? Seria aberto para a imprensa, seria inclusive aberto para a imprensa depois do jogo contra o New York City FC. O Corinthians decidiu não abrir o treino para a imprensa e os jogadores fizeram apenas musculação e também fizeram um trabalho na piscina. Então, acho que está tendo um cuidado da comissão técnica também de não estressar também tanto os jogadores ao longo dessa semana, porque de fato havia muitos treinos marcados também. Acho que eles estão avaliando pouco a pouco, né, Bruno? Até porque é uma comissão técnica nova no clube, eles estão conhecendo os jogadores, acho que eles estão sentindo o que cada um pode chegar, cada limite que cada jogador tem. Eles se desgastaram bastante no jogo contra o New York City, e aí no dia seguinte e depois foram para uma churrascaria, né? Eles dormiram um pouco mais tarde, então a comissão técnica mudou a programação, e acho que é normal, acho que faz parte, a programação é feita lá no Brasil e aqui vai sofrendo alguns ajustes. Aliás, isso foi legal, né? Foram na churrascaria, tinha muitos torcedores do Corinthians lá, puderam aproveitar, torcedores que moram aqui em Orlando e também nos Estados Unidos. A gente viu um pessoal que estava aqui agora há pouco, que é de New Jersey, ou seja, lá na parte norte dos Estados Unidos. O pessoal veio até aqui de avião só para assistir o Corinthians. O que mais que a gente pode falar? Acho que a gente pode falar sobre o Rony, né? Que é o grande nome. O Rony, gente, eu queria fazer um pedido para vocês que estão ligados no Globoesporte.com. O Marcelo Braga, ele sofre muito com isso, porque ele faz várias reportagens, informa vocês de tudo, e vocês só perguntam, e o Rony, Marcelo Braga? Pois é, qualquer coisa que eu escrevo é eu e o Rony. Minha mãe tá mandando o Rony para mim agora também. E o Rony, Anselmo Gavarica, o Duílio Monteiro Alves disse que não existe nenhuma disputa com o Palmeiras. Eles estão até chateados com a repercussão, porque muita gente vai nas redes sociais dos diretores e acaba cobrando também. O Duílio reforçou várias vezes aqui que não existe uma negociação em andamento, que o Corinthians olhou o Rony em dezembro, realmente buscou o jogador porque fazia parte dos planos do Thiago no início do trabalho, mas que por conta dos valores o Corinthians se afastou e já tem outros nomes na manga. A gente ainda não descobriu quem, mas o Corinthians busca um extrema, mas aparentemente não vai ser o Rony.
Não vai ser, inclusive é bom a gente salientar que, segundo os dirigentes, a gente conversou muito com o Duílio Monteiro Alves, também com o Dr. Jorge Calil, que é o diretor adjunto, eles disseram que eles não abriram negociações, né, recentemente, nem com os empresários do Rony e nem com o Atlético Paranaense. E isso é o que eles estão dizendo pra gente aqui. Pode ser que eles estejam escondendo o jogo para não rolar uma frustração, como aconteceu com o Michael? Sim, pode ser. Mas eu mesmo perguntei isso para o Duílio Monteiro Alves e ele disse que também não é o caso. Então, assim, essa é a palavra dos diretores do Corinthians, né? Exatamente. Bom, o fato é que o Corinthians está atrás de um nome, né? Já buscou algumas opções e não conseguiu. A ideia da diretoria é que fechar essa contratação até a pré-Libertadores, para o Corinthians conseguir inscrever esse jogador na primeira fase. Por isso há um pouco de pressa, mas óbvio que o Rony é um jogador que o Thiago gosta muito, trabalhou com ele no Atlético e que cairia muito bem aqui. Mas até brinquei, até falei com o Duílio que o fato do Janderson ter jogado bem esse primeiro jogo e ter começado o ano bem, talvez deu um fôlego para eles buscarem esse jogador com um pouquinho mais de calma. Mas é fato, eles estão atrás desse último reforço, essa última peça para qualificar o time. Eu acho que essa posição é uma posição carente realmente, né? Porque o Corinthians vendeu o Cleison, o Everaldo não está em condições, o Janderson, claro, é uma opção, mas por enquanto, assim, para começar mesmo, tem só o Janderson, né? Não tem, e o Pedrinho pode fazer essa função, mas está com a seleção olímpica também. O Davó estreou jogando pelo lado também, né, nesse primeiro jogo. Teve uma boa atuação, assim, no 1 contra 1. Ele errou muitas decisões, muitos cruzamentos, muitos passes, mas um jogador que pode ser útil. E o Corinthians, de repente, até ganhou mais uma opção, que foi o Madison, que entrou ali uns minutinhos e jogou bem. Pode ganhar alguma rodagem também. Então, esses meninos podem acabar dando um fôlego para a diretoria trabalhar com um pouco mais de tempo. Mas é isso, o Corinthians quer trazer um jogador que resolva, como fez, por exemplo, com o Luan, que está encantando aqui a diretoria e também a comissão técnica do Corinthians. Só para finalizar, uma informação, a gente vai fazer uma entrevista com o Thiago Nunes para o Esporte Espetacular, então é interessante deixar o nosso espectador aí atento. O convite, faremos algumas perguntas bem legais para o treinador do Corinthians, a primeira entrevista para o Esporte Espetacular. Anselmo Caparica estará com os microfones. Será a primeira entrevista exclusiva do Thiago Nunes como técnico do Corinthians e você assiste tudo no Esporte Espetacular. Nesse sábado às 7h30 da noite, horário de Brasília, o Corinthians enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia. O Sport TV vai mostrar tudo ao vivo, direto daqui de Orlando. Eu estarei lá e o Marcelo Braga no Globoesporte.com vai trazer todas as informações. É isso. Valeu. Braga, valeu. Edson Silva, nosso cinegrafista aqui, o homem mais paciente do mundo. Muito obrigado ao Edson Silva também. Um abraço para todo mundo aí ligado na página do Corinthians, do Globoesporte.com.